Olá, meus queridos irmãos. É um prazer estar com vocês novamente. Você, nosso amigo, você que tem nos acompanhado nas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer a continuidade desta série de mensagens sobre a nossa crença religiosa e nós vamos falar sobre por que creio na Bíblia, parte 2, as pedras clamam. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 28. A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia os mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e a glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso. As pedras clamam. E nós vamos pegar exatamente esse texto de Lucas, capítulo 19, verso 40, onde Jesus disse aos fariseus: Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Continuaremos então, meus irmãos, explanando sobre por que creio na Bíblia, dando continuidade a uma mensagem que nós já falamos alguns dias atrás. Para isso, nós vamos começar trazendo então à memória um movimento desenvolvido na Alemanha, que teve seu auge em meados do século XIX e que veio a ser conhecido como Escola da Autocrítica. Neste movimento, eruditos estudavam os textos bíblicos com a finalidade de contestá-los. Paralelo ao crescimento da escola da crítica, crescia também a arqueologia. Diante disso, surgiram muitos questionamentos se os achados arqueológicos confirmariam as suposições da escola de autocrítica ou a historicidade da Bíblia. Para que os irmãos tenham bem claro essa dualidade de informações acerca do posicionamento da arqueologia, nós vamos propor 2 situações citadas em revistas de grande veiculação ou de grande circulação no Brasil, que se contrapõem sobre os achados arqueológicos acerca da Bíblia. A primeira, revista super interessante, número 178, de julho de 2002, traz a seguinte mensagem no artigo. O que os cientistas estão provando é que o livro mais importante da história é, em sua maior parte, uma coleção de mitos, lendas e propaganda religiosa. É isso que a revista Super Interessante de julho de 2002 disse a respeito da Bíblia. Agora nós vamos ver que uma outra revista, um ano depois, escreveu acerca do mesmo assunto, tratando dos mesmos artigos, dos mesmos achados arqueológicos. O que essa outra revista disse? Revista Terra, número 133, de maio de 2003. Ela disse o seguinte: 200 anos de pesquisas arqueológicas, no entanto, estão atestando a veracidade de inúmeros episódios e personagens das escrituras sagradas,
e comprovando a base histórica do livro mais lido de todos os tempos. Com tanta contestação relacionada à Bíblia, você pode se perguntar então, por que as Escrituras contêm detalhes que nos parecem não ter tanta importância assim, diante do assunto central que ela trata, que a gente sabe que é a salvação em Jesus Cristo? A exemplo disso é o caso do capítulo 33 do livro de Números, que apresenta uma lista de 42 lugares diferentes que foram usados no Êxodo. Aí você se pergunta, por que eu quero saber disso? O que isso é importante para mim? Não podia retirar isso da Bíblia e a gente então manter só aquilo que é importante? Aquilo que tem realmente conexão com Cristo Jesus e a sua vinda, com o Messias? E tantos outros lugares da Bíblia. Nós temos vários outros textos que têm as genealogias, as listas de famílias, fulano que é filho de ciclano, que é filho de beltrano. Essas inumerosas listas de reis, de cidades, de localidades, de pessoas, que muitas vezes nos perguntamos, por que não retirar isso de lá, da Bíblia, deixando somente o que é importante? D. James Kennedy, no seu livro Porque Creio, ele responde a essa situação com a seguinte afirmação: o fato é que, ao tentar ser editor da Bíblia, você vai retirar órgãos vitais sem o saber. É a mesma coisa se nós, leigos na medicina, tentássemos fazer uma cirurgia em alguma pessoa com algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, e não tivéssemos o conhecimento geral da anatomia humana e tentássemos tirar algo do corpo humano daquela pessoa sem saber o que é e qual a sua importância. É exatamente isso que D. James Kennedy está falando a respeito da Bíblia. Se nós tirarmos qualquer parte de lá sem sabermos o porquê ela está lá, poderemos estar cometendo um erro vital para a existência da Bíblia e dos conteúdos sagrados das Escrituras. Como acontece em um julgamento em que os advogados também fazem diversas perguntas às testemunhas, algumas até parecem não ter sentido quando ele faz as perguntas. Tudo com o objetivo de descobrir se a informação procede ou não. Segundo os historiadores, assim também é em relação aos fatos históricos. Quando se tem muitos detalhes, isso ajuda a se obter informações sobre a veracidade ou não dos fatos. Portanto, a primeira verdade que encontramos no texto proferido por Jesus é: se eles se calarem. O texto em questão narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o questionamento dos fariseus se deu pelo que foi declarado nos versos 37 a 38, que diz assim: toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamaram: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. É sabido que o texto em si não fala de apologética. Isso a gente sabe e tem isso bem claro. Entretanto, tomamos a liberdade de fazer uma comparação com o que tem acontecido na atualidade no que se refere aos achados da arqueologia e os relatos bíblicos. Quando no texto nós encontramos Jesus dizendo: respondeu ele, se eles se calarem. Muitos pregadores, ao trazerem essa afirmação de Jesus para os nossos dias, a aplica da seguinte forma: se nós pararmos de falar ou de pregar, anunciar, testemunhar, as pedras clamarão em nosso lugar. Essa também é uma interpretação equivocada do texto. Todavia, ao trazermos esta afirmação para o campo da ciência, história e filosofia, podemos utilizá-la de forma apologética, no intuito de apontar uma direção à fé racional. No ano de 1889, um erudito alemão chamado Julius Wellhausen submeteu o texto de Gênesis 14
ao ataque da crítica, aquela alta crítica alemã que nós havíamos comentado aqui no início, o texto fala de 4 reis da Mesopotâmia e Babilônia que atacaram 5 reis da Palestina. Os críticos afirmaram que neste período da história não existia qualquer intercâmbio da Babilônia com a Palestina, devido à distância geográfica existente entre elas. O erudito alemão apresentou um achado arqueológico gravado em pedras que comprovava que, sim, naquele tempo, alguns reis da região babilônica haviam se confrontado com alguns reis da Palestina. O exemplo acima, meus irmãos, amigos, você que está aí nos acompanhando, é só um de muitos da Bíblia, que são contestados em relação à sua veracidade. Entre eles encontramos as histórias da criação, do dilúvio, Abraão, Moisés, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, as muralhas de Jericó, Davi, Salomão e tantas outras histórias. E até mesmo a própria figura de Jesus é contestada. Todas essas contestações podem ser contempladas em revistas científicas, como é o caso da Super Interessante e em documentários em vídeo nos canais como o do History Channel, por exemplo. Se você for no YouTube, você encontra muitos vídeos do canal History Channel e lá você vai encontrar ali muitos vídeos falando sobre esse contexto histórico de Jesus fora da Bíblia. E é muito interessante, recomendo você assistir alguns vídeos, são bem curtos. O que percebemos com tudo isso é só a confirmação do que o autor dos Hebreus declara ao escrever. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quanto mais a ciência tenta provar que os relatos bíblicos não são reais, mais evidências surgem de sua veracidade e ocorrência histórica. Isso é imprescindível. Quanto mais a ciência tenta, diante da arqueologia, provar que esses textos não existem, não existiram, eles verdadeiramente são comprovados e se tornam reais. Em pesquisas realizadas nestes séculos mais recentes, descobriu-se que estes mesmos relatos bíblicos são mencionados, narrados ou até mesmo constam em registros históricos de outros povos, como é o caso mais famoso deles, o do dilúvio, que nós encontramos nos textos antigos da Babilônia sobre a história de Gilgamesh. Diz aqui o textinho: já foram encontrados relatos de uma grande inundação entre os chineses, indianos, maias e em aldeias de índios americanos, comprovando assim então que houve um dilúvio em determinada época e que esse dilúvio não foi local, como alguns afirmam, mas sim global. Ele alcançou todo o nosso planeta. O que para alguns estudiosos poderia ser um sinal de que o dilúvio universal realmente aconteceu. Okay? O livro de Don Richardson, intitulado O Fator Melquisedeque, apresenta diversos relatos históricos nas diferentes culturas do mundo com as mesmas narrativas bíblicas. Diante disso, a segunda verdade que encontramos no texto, proferida por Jesus, é: as pedras clamarão. Sabemos que as pedras clamarem é uma linguagem figurativa, proferida por Jesus para responder aos fariseus que o indagavam, que o reconhecimento a respeito dele que os discípulos proferiam deveriam sair de suas próprias bocas e que, se ninguém o fizesse, Deus é poderoso para fazer com que as pedras o fizessem.
Entretanto, este tipo de reconhecimento da majestade e da glória de Deus não era novidade para eles, pois as Escrituras já apresentavam essa afirmação. Salmos 19, verso 1 a 4 diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então a própria palavra de Deus diz que os céus apresentam, eles declaram a glória de Deus e o firmamento proclama, fala, anuncia as obras das mãos de Deus. Então a todo tempo nós encontraremos evidências na natureza, na criação da existência de Deus e da comprovação dos relatos bíblicos. As pedras clamarão, então, no sentido que apresentamos hoje, seria a apresentação da arqueologia, como a representatividade de Deus respondendo à veracidade da Bíblia na história. O interessante desses achados arqueológicos é que muitos pesquisadores ficaram impressionados com o que descobriram acerca da Bíblia e seus relatos. Todavia, D. James Kennedy diz que esses fatos não só impressionaram esses arqueólogos, mas os convenceram e os converteram a Cristo. Um dos casos mais notáveis sobre este assunto foi Sir William Ramsay. Ele era ateu, filho de ateus, ele era rico e ostentava um título de doutor em filosofia obtido pela faculdade de Oxford. Ele se entregou inteiramente à arqueologia com o intuito de refutar a Bíblia. Esse era o objetivo dele. Partiu para a Terra Santa com a finalidade de desmoralizar o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de 25 anos ou mais, ele estava incrivelmente impressionado com a exatidão de Lucas em seus escritos e finalmente ele declarou que o livro de Atos era exato até nos mais insignificantes detalhes. Em suas tentativas para provar que a Bíblia estava errada, ele desenterrou centenas de coisas que confirmaram a historicidade do livro de Atos. Finalmente, em um de seus livros, ele causou um choque no mundo da crítica ao declarar-se cristão. Relatos como estes são cada vez mais comuns e atualmente, como apresenta a reportagem da revista Terra. Na revista Terra, número 133 de maio de 2003, diz assim: Na corrida pelos achados, os cientistas se dividiram em duas vertentes. Uns pretendem usar as descobertas para comprovar a Bíblia e outros tentam negá-la. Essa dualidade vai existir sempre. Enquanto houverem pessoas céticas, enquanto houverem pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam nos relatos e nos fatos bíblicos, não acreditam em Deus e no que ele fez, haverão pessoas procurando provar e procurando negar a existência de Deus e dos relatos bíblicos. Concluindo então, meus irmãos, portanto, não é por falta de dados históricos que as pessoas não creem na Bíblia ou não creem em Cristo. Na verdade, é pela falta de disposição moral para entregar a vida a Jesus. Ou seja, as pessoas não querem se submeter à autoridade de Jesus sobre suas vidas. É o problema da moralidade que prende a maioria das pessoas e as impede de se submeter ao senhorio de Cristo em suas vidas. Reinaldo Siqueira faz a seguinte declaração: assim como não conseguimos provar a criação divina, a ciência também não prova a evolução das espécies. Entre as duas, fico com a minha fé. Diante deste pressuposto, o que posso afirmar é que creio em Jesus, o Salvador, que foi morto e ressuscitou e está vivo. Para a arqueologia, as pedras falam. Revista Terra,
número 133 de maio de 2003. Então, respondendo, por que creio na Bíblia? As pedras clamam? A arqueologia hoje tem sido usada para provar e confirmar cada vez mais a existência da Bíblia e os relatos bíblicos como verídicos. Que Deus abençoe a sua vida e lhe traga paz.